Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para continuarmos o nosso estudo sobre o surgimento da Trindade. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a você. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar a Deus pedindo entendimento para que nós possamos entender todas essas situações da história sobre essa doutrina. Coloquemos de joelhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para estudar a sua santa palavra, Pai. Sabemos que nós iremos agora analisar a história dessa doutrina, que é uma doutrina muito discutida no meio religioso, e que o Senhor possa dar o discernimento para que nós possamos depois entrarmos na sua palavra e realmente termos um assim diz o Senhor e sabermos o que realmente é a sua vontade. Te pedimos que o Senhor ilumine a cada um que está nos assistindo agora neste momento, que o Senhor possa estar presente em cada lar e que o Senhor possa também me usar para que possa falar, Senhor, não por mim, mas que sejam palavras dirigidas pelo seu Santo Espírito. Te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, mas antes de iniciarmos o estudo, a segunda parte do surgimento da Trindade no contexto adventista, eu gostaria de dar uma recapitulada no estudo anterior. Em 325, a Igreja Católica foi a primeira a surgir com essa doutrina no meio religioso. Certo? No Concílio de Nicéia, então, foi adotado que, em 325, a Trindade, que é a doutrina que estamos estudando, que faz parte do tema primordial, que é o Espírito Santo. Vimos também que nessa data, em 325, a Trindade foi colocada com outras doutrinas, como a guarda do domingo, batismo por aspersão, imortalidade da alma, a data da Páscoa, entre outras doutrinas também que entraram nesse contexto em 325. E a nossa pergunta é, nesse concílio de Nicéia e nos outros concílios, o Espírito de Deus realmente estava presente? Sabemos que em Mateus 18:20, Cristo nos diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas será que Cristo realmente estava à frente dessas decisões? À frente desses homens, ao definirem que o domingo deveria ser guardado em vez do sábado? Sabemos que o domingo não está na Bíblia como dia de guarda, só o sábado. E sabemos que esse dia foi adorado hoje no cristianismo por causa da ressurreição de Cristo. Mas será que ele pediu que isso fosse dessa forma? O batismo por aspersão, em vez do batismo por imersão, assim como é citado na palavra de Deus. E principalmente a doutrina da Trindade, que rege todas essas outras doutrinas católicas. Essa doutrina é a base principal de todas as outras doutrinas da denominação católica. Você pode pesquisar, pega enciclopédias, vá na internet, no Wikipédia, a enciclopédia livre para você poder pesquisar. Será que Cristo realmente estava à frente desse concílio, à frente desses homens que decidiram coisas que não estão na palavra de Deus? Ou Cristo estava totalmente presente nessas reuniões, atuando, fazendo com que tudo estivesse correto? Ou não era a sua presença que estava ali? Mas vamos continuar com o nosso estudo. Vamos ver então sobre o Espírito Santo, mudando dessas perguntas para você poder estar refletindo se realmente tudo aquilo que aconteceu estava correto ou não. Em 381 então, a Igreja Católica define que o Espírito Santo era para ser adorado. Foi um decreto, foi decretado que em 381, a partir daquele momento, o Espírito Santo passou a ser uma pessoa distinta, um terceiro Deus. E assim começa-se um ciclo de adoração a Deus o Pai, Deus o Filho e a um outro Deus, o Espírito Santo. Então nós vemos que hoje a Igreja Católica diz que a Trindade é uma doutrina misteriosa. É um mistério e não se tem como ter o entendimento dela.
mas nós iremos estudar isso profundamente, iremos deixar para você várias perguntas, vários textos, para você mesmo tirar as suas conclusões, ok? Mas então vamos para o nosso estudo, o surgimento da Trindade, parte 2. Pegando agora o contexto adventista, para você poder depois fazer a comparação, e nós também vamos comparar qual é a diferença da Trindade católica e a Trindade adventista. Mas para estudarmos esse contexto da Trindade no contexto adventista, precisamos primeiramente irmos à história adventista. Então eu gostaria que todos vocês que estão nos assistindo, se você puder adquirir esse livro, esse aqui, ó, A Trindade, da Casa Publicadora Brasileira. É um livro que vem contando a história da Igreja Adventista, como que os pioneiros acreditavam, como que a Igreja Adventista acredita hoje nessa doutrina. E nós veremos que os pioneiros acreditavam que a doutrina da Trindade era uma doutrina espúria. Eles não acreditavam que essa doutrina procedesse da Santa Escritura. E hoje é defendido pelos adventistas que houve-se um entendimento mais aprimorado e chegaram a essa conclusão de que realmente a doutrina da Trindade é a doutrina correta. Então nós iremos analisar agora a história para podermos entender como que foi essas mudanças e também como que os pioneiros acreditavam, para depois vermos como é pensado hoje e fazermos uma leve comparação entre a doutrina da Trindade católica e a doutrina da Trindade adventista. Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro slide. Então, vamos entrar agora na história da Igreja Adventista. Você verá aí que nós estamos utilizando o livro que já foi mostrado, A Trindade, página 10, certo? Nós iremos na página 10, então, aqui no início, sabermos como os pioneiros acreditavam. Olha lá, embora o arianismo e o antitrinitarianismo fossem muito fortes entre os líderes adventistas pioneiros, a visão trinitária da divindade veio a tornar-se o ponto de vista padrão, pelo menos a partir da década de 1940, se não antes. Bom, nós vemos aí então um comentário do livro A Trindade, que são 3 PhDs da Igreja Adventista da Faculdade Andrews, teólogos, que eles colocam que os pioneiros, a maioria deles, não acreditavam na Trindade, eram antitrinitarianos, correto? E que esse pensamento começou a ter força em 1940. Então vamos para o próximo slide. De fato, essa visão da doutrina da Trindade é agora a posição formalmente votada e expressa nas crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. O voto mais recente ocorreu na sessão da Associação Geral realizada em Dallas, Texas, em 1980. Então, na página 10 aí do livro A Trindade, nós já vemos aí que essa doutrina, ela tomou forma nas crenças da Igreja Adventista em 1980. Fazem aí 37 anos, certo? Que essa doutrina, ela foi adotada como regra de fé dentro dos princípios fundamentais da Igreja Adventista. Mas e os pioneiros? Como eles não acreditavam assim, será que foi uma evolução realmente? Será que eles não tinham nessa época, onde eles não acreditavam, o discernimento completo? Vamos analisar o que mais os teólogos falam sobre os pioneiros nessa questão da doutrina da Trindade. Então, tornou-se aceito pela história adventista que a maioria, ou quase todos, ou todos, dos principais pioneiros adventistas eram não trinitarianos. Mas esse fato foi recebido com surpresa pela maioria dos adventistas há cerca de 40 anos, quando Gane escreveu uma tese de mestrado sobre o assunto. Era correta ou errada a crença dos pioneiros a respeito da divindade? Então nós vimos aí que a Igreja Adventista aceita que, na sua história, praticamente todos os pioneiros
todos, praticamente sem exceção, eram não trinitarianos ou antitrinitarianos. Vamos ver também o que mais eles escrevem sobre isso. Seguindo a linha de raciocínio, ou os pioneiros estavam equivocados e a igreja da atualidade está correta, ou os pioneiros estavam certos e a presente igreja adventista do sétimo dia apostatou da verdade bíblica. Então, nós vemos que o livro da Casa Publicadora Brasileira, a Trindade, ele coloca que, será que realmente os pioneiros estavam errados e a igreja alcançou maior luz, ou os pioneiros estavam corretos e a igreja se apostatou? Nós temos que, então, para entendermos se realmente os pioneiros estavam errados e a igreja hoje teve mais luz, nós temos que recorrer aos pioneiros. Nós temos que ver como que eles pensavam, como que era a base de formação, o fundamento deles para não acreditar na Trindade. E vermos também hoje qual é a base, o fundamento para que se acredite na Trindade hoje. Então vamos voltar na história agora e vamos atrás de saber o que os pioneiros pensavam, certo? Mas antes disso, primeiro vamos ver como que é a crença hoje. Hoje, como é a crença da Igreja Adventista em relação à Trindade? Igreja Adventista do sétimo dia e o credo da Trindade hoje. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Deus, três em um, é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente, ou onipresente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Então nós vemos aí que a Igreja Adventista hoje acredita que a Trindade é formada da seguinte forma: há apenas um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas, certo? Então não são três deuses, mas sim um Deus só coeterno, com o mesmo pensamento, todos eles. Uma forma diferente, pouca coisa da Igreja Católica. No final nós estaremos analisando isso daí. Mas vamos agora então para os pioneiros. Os pioneiros não acreditavam assim dessa forma, conforme a Trindade é pregada hoje. Vamos ver então como eles acreditavam. Então o primeiro pioneiro que nós iremos analisar algumas falas é Tiago White, que foi esposo de Ellen White. Os adventistas principalmente vão entender muito bem por que estamos citando esses pioneiros. Mas vamos à citação. Que uma pessoa seja três pessoas e que três pessoas sejam uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. Revista Adventista, 6 de julho de 1869. Muito bem. Nós vemos aí então que em 1869 o senso comum, Tiago White, esposo de Ellen White, se ele era esposo dela, com certeza ela acreditava da mesma forma que ele. E se ele falou que era um senso comum, com certeza ele sabia qual que era o pensamento de sua esposa, certo? Nós vemos aí que há um consenso de que uma pessoa não pode ser três e de que três não pode ser uma. Então eles não acreditavam na fórmula da Trindade. Mas vamos ver também outras citações, ok? Vamos lá. Continuando em Tiago White. A grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade, batismo por aspersão, a Trindade, a guarda do domingo, e a igreja agora estaria livre de erros escriturísticos. Revista Adventista, 1856. Bom, como nós citamos no primeiro estudo, Tiago White, pelo jeito, parece que tinha conhecimento daquele concílio de Nicéia, onde ele vem falando ali que estaria livre dos erros escriturísticos, a guarda do domingo, que foi imposta pelo catolicismo, certo?
o batismo por aspersão, que nós citamos várias vezes aqui também, e outros também. Mas vamos para outra citação. Continuando com Tiago White. Mas a fábula pagã e papal da natural imortalidade fez do maior inimigo do homem, a morte, a porta para a felicidade eterna. E deixa a ressurreição como uma coisa de pequena significação. É a base do espiritualismo moderno. Aqui nós devemos mencionar a Trindade, que acaba com a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E o batismo por aspersão, que em vez de sepultar em Cristo no batismo, em significado da sua morte. Revista Adventista, 11 de dezembro de 1855. O próximo pioneiro, Andrews. Nós veremos aqui que Andrews, ele conhecia o Concílio de Nicéia. Olha só. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia. Olha só que interessante. Um dos pioneiros, que hoje existe faculdade, vários órgãos da Igreja com o seu nome, vem falando que a doutrina da Trindade foi estabelecida no Concílio de Nicéia, assim como nós já explicamos para vocês nos outros estudos. E olha o que ele diz. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E olhe só o que mais ele fala. A forma infame como foi imposta à Igreja. Veja que foi imposta à Igreja. Não foi assim, as pessoas escolheram por vontade própria ou por livre-arbítrio. Foi imposta à Igreja. Aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha. Então nós podemos ver aí que o próprio Andrews, que é um dos pioneiros, vem citando as mesmas coisas que nós já estudamos, ok? E ele reforça falando que foi uma imposição essa doutrina à Igreja, que no caso, a Igreja Católica da época, que era a primeira igreja que surgiu. E nós temos que pensar também, teria Deus colocado uma doutrina por imposição à Igreja? Sabemos que naquela época houve muitas perseguições, houve pessoas sendo mortas. Teria Deus colocado essa doutrina por imposição para que a pessoa, pela própria morte, tivesse que aceitá-la? É uma coisa para nós nos pensarmos, certo? Mas vamos para o próximo slide. Temos aí Cottrell. O pastor Cottrell era redator da Revista Adventista e quem preparava as primeiras lições da escola sabatina. Olha só. Sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Revista Adventista, 6 de julho de 1869. Então nós vemos aí também que, assim como nós já comentamos, os pioneiros adventistas acreditavam que essa doutrina foi a doutrina principal que elevou o papado e que rege todas as outras doutrinas. Você pode perceber no comentário aí que essa doutrina é a doutrina que rege e que levou o bispo de Roma a ser exaltado ao papado. Ok? Vamos continuar. Uri Smith, que foi o editor das publicações adventistas por quase 50 anos. Em 1890 já, isso, na Revista Adventista, certo? Vamos lá, ó. Mas com respeito ao Espírito, a Bíblia usa expressões que não podem se harmonizar com a ideia que é uma pessoa igual ao Pai e ao Filho. Ao contrário, mostra que é uma divina influência de ambos, o meio pelo qual se fazem representar e pelo qual se manifesta o poder através de todo o universo, quando não estão pessoalmente presentes. William White, filho de Ellen White. As declarações e os argumentos de alguns dos nossos ministros em seu esforço para provar que o Espírito Santo era um indivíduo como é Deus, o Pai e Cristo, o Eterno Filho, têm me deixado perplexo e algumas vezes eles me têm entristecido.
Isso foi uma resposta a uma carta de um pastor em 1935. Ellen White já havia morrido e agora, em 1935, foi quando começou-se as mudanças, né? A primeira vez que foi referido essa mudança, vocês vão ver aí, ó, embora não tenha se referido diretamente à mudança doutrinária de 1931, estão implícitos nessa carta o desgosto e a perplexidade de William White em relação a essa mudança. Temos aí também um outro pioneiro, John Norton, onde ele nos diz: esta doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. 1861. Então, pessoal, queremos agradecer a você que esteve nos ouvindo e esteve sabendo um pouco mais sobre a história da Igreja Adventista, a história do catolicismo dentro do contexto da Trindade, que é um dos temas que a gente estará estudando para entendermos se o Espírito Santo realmente é ou não é uma terceira pessoa distinta do Pai, ou se ele é a atuação de Deus ou o poder de Deus. E no próximo estudo nós estaremos mencionando temas que foram falados no primeiro estudo, como os unicistas pensam, como os dualistas pensam. Nós daremos um breve resumo para você poder saber como que funciona esse pensamento e estaremos entrando na palavra de Deus realmente para entendermos se o Espírito Santo é ou não é uma terceira pessoa. Se o catolicismo estava correto quando introduziu a Trindade, se o adventismo estava correto no princípio ou se está correto agora que introduziu a Trindade. Nós estaremos pegando textos bíblicos, estaremos também utilizando, para os adventistas que utilizam muitos livros dos pioneiros, os espíritos de profecia, para chegarmos a uma conclusão formal se o Espírito Santo é realmente uma terceira pessoa. Nós agradecemos você que está nos assistindo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, A Verdade Prevalecerá, para que cada vez que forem postados os vídeos você possa estar atualizado e também possa estar cada dia mais estudando a palavra de Deus. Vamos orar e vamos nos colocar de joelhos para terminarmos esse estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais esse estudo que o Senhor nos concedeu, onde estudamos, Senhor, a história da Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E que o Senhor possa, ó Pai, estar nos iluminando nos próximos estudos que estaremos fazendo, onde estaremos analisando a Sua Palavra, para termos o discernimento se realmente o Espírito Santo é essa terceira pessoa que é pregada hoje na maioria das religiões. Que o Senhor possa estar, Senhor, conduzindo cada dia mais essas pessoas que estão assistindo o nosso canal. Que o Senhor possa derramar bênção sobre o lar de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, também estender a sua mão para as pessoas que estão enfermas e estão nos assistindo, para que eles possam, Senhor, ser curados das enfermidades. Pois sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, e o Senhor tudo pode. Que o Senhor pode nos dar o entendimento, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode guardar e que o Senhor estará à frente das nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.